Segundo Crônicas 17. E Jeosafá, seu filho, reinou em seu lugar, e fortificou-se contra Israel. E pôs soldados em todas as cidades fortificadas de Judá, e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. E o Senhor era com Jeosafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou a Baalins. Antes buscou ao Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Jeosafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e, ainda mais, tirou os altos e os bosques de Judá. E no terceiro ano do seu reinado enviou ele os seus príncipes, a Beni-Reio, a Obadias, a Zacarias, a Natanael e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobiadonias, e com estes levitas, os sacerdotes, Elisama e Jeorão. E ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e foram a todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras, que estavam ao redor de Judá, e não guerrearam contra Jeosafá. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Jeosafá, e prata como tributo. Também os árabes lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros, e 7.700 bodes. Cresceu, pois, Jeosafá grandemente em extremo e edificou fortalezas e cidades de provisões em Judá. E teve muitas obras nas cidades de Judá, e homens de guerra e valentes, em Jerusalém. E este é o número deles segundo as suas casas paternas. Em Judá eram capitais dos milhares, o chefe Adna, e com ele 300.000 homens valentes. E depois dele o capitão Joanã, e com ele 280.000. E depois Amazias, filho de Zicri, que voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele 200.000 homens valentes. E de Benjamim, Eliada, homem valente, e com ele 200.000, armados de arco e de escudo. E depois dele Josabade, e com ele 180.000, armados para a guerra. Estes estavam no serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortes por todo o Judá. Segundo Crônicas 18. Tinha, pois, Jeosafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E depois de alguns anos desceu ele para Acabe em Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Jeosafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: Como tu és, serei eu, e o meu povo, como o teu povo, iremos contigo à guerra. Disse mais Jeosafá ao rei de Israel: Peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes: Iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Disse, porém, Jeosafá: Não há ainda aqui algum profeta do Senhor, para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Jeosafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Jeosafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial, e disse: Traze aqui depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel, e Jeosafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos com suas roupas reais, e estavam assentados na praça à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Quenaaná, fez para si uns chifres de ferro, e disse: Assim diz o Senhor: Com estes ferirás aos sírios, até de todos consumires. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade, e triunfarás, porque o Senhor a dará na mão do rei. E o mensageiro, que foi chamar a Micaías, falou-lhe, dizendo: Eis que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei, seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém Micaías disse: Vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ele é o rei, este lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade à guerra,
ou deixaremos de ir? E ele disse: Subi, e triunfarás, e serão dados na vossa mão. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei, para que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, e disse o Senhor: Estes não têm senhor, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Jeosafá: Não te disse eu, que ele não profetizaria de mim o que é bom, porém sempre o mal? Disse mais: Ouvi, pois, a palavra do Senhor, vi ao Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé à sua mão direita, e à sua esquerda. E disse o Senhor: Quem persuadirá Acabe rei de Israel, para que suba, e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira, e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor, e disse: Eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: Com quê? E ele disse: Eu sairei, e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: Tu o persuadirás, e ainda prevalecerás, sai, e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Kenaná, chegando-se, feriu a Micaías no queixo, e disse: Por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: Eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías, e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: Assim diz o rei: Colocai este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com pão de angústia, e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaías: Se voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi, povos todos. Subiram, pois, o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Jeosafá: Disfarçando-me eu, então entrarei na peleja, tu, porém, veste as tuas roupas reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Jeosafá, disseram: Este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejar, porém Jeosafá clamou, e o Senhor o ajudou. E Deus os desviou dele. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem armou o arco e atirou a esmo, e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro: Dá a volta, e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. 34 E aquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro defronte dos sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Segundo Crônicas 19. E Jeosafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, saiu ao encontro do rei Jeosafá e lhe disse: Devias tu ajudar ao ímpio, e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas coisas contudo se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra, e preparaste o teu coração para buscar a Deus. Habitou, pois, Jeosafá em Jerusalém, e tornou a passar pelo povo desde Berseba até as montanhas de Efraim, e fez com que tornassem ao Senhor Deus de seus pais. E estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. E disse aos juízes: Vede o que fazeis, por que não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor, e ele está convosco quando julgardes. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o, e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade nem acepção de pessoas, nem aceitação de suborno. E também estabeleceu Jeosafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes dos pais de Israel sobre o juízo do Senhor, e sobre as causas judiciais, e voltaram a Jerusalém. E deu-lhes ordem, dizendo: Assim fazei no temor do Senhor, com fidelidade, e com coração íntegro. E em toda a diferença que vier a vós de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento,
entre estatutos e juízos, admoestai-os, que não se façam culpados para com o Senhor, e não venha grande ira sobre vós, e sobre vossos irmãos, fazei assim, e não vos fareis culpados. E eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todo o negócio do Senhor, e Zebadias, filho de Ismael, líder da casa de Judá, em todo o negócio do rei, também os oficiais, os levitas, estão perante vós, esforçai-vos, pois, e fazei-o, e o Senhor será com os bons. Segundo Crônicas 20. E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe, e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: Vem contra-te uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon-Tamar, que é em Gedi. Então Jeosafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou, para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Jeosafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor, no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando-o. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas, e dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e, ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé, e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, e dizendo: Louvai ao Senhor porque a sua benignidade dura para sempre. E, quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar, e, acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Jeosafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância,
assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto, que não podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar o Vale de Beraca, até ao dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Jeosafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. E vieram a Jerusalém com saltérios, com harpas e com trombetas, para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Jeosafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. E Jeosafá reinou sobre Judá, era da idade de 35 anos quando começou a reinar e 25 anos reinou em Jerusalém, e o nome de sua mãe era Azuba, filha de Sili. E andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo os altos não foram tirados porque o povo não tinha ainda disposto o seu coração para com o Deus de seus pais. Ora, o restante dos atos de Jeosafá, assim, desde os primeiros até os últimos, eis que está escrito nas notas de Jeú, filho de Anani, que as inseriu no livro dos reis de Israel. Porém, depois disto, Jeosafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade. E aliou-se com ele, para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Jeosafá, dizendo: Porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras. E os navios se quebraram, e não puderam ir a Tarsis. Obrigado por assistir a esse vídeo, por favor se inscreva no nosso canal, deixe seu like, e faça um comentário.